Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Meus irmãos, eu vou traduzir um vídeo aqui que tá rolando aí principalmente nas redes bolsonaristas e ele tá legendado, mas eu vou fazer aqui a dublagem porque muitas pessoas não gostam de ler. Muitos inscritos aqui nossos são trabalhadores, assistem os vídeos fazendo os seus trabalhos, às vezes no transporte, dentro do ônibus e etc. Eu fico muito orgulhoso disso, inclusive é uma das coisas que me motiva sempre a procurar os fatos da forma que eles são, né? E explicar da melhor maneira possível, né? Usando o máximo que a gente pode. E a narrativa que está sendo usada, meu irmão, você vê que eles tratam de fato as pessoas como desmioladas, como se as pessoas não tivessem consciência do que acontece. E o pior é que o brasileiro, até por viver com a cabeça cheia de problemas e preocupações, é tanta dívida, é tão difícil manter uma família de pé, né? Quem é chefe de família sabe disso, e até quem não é, vê o esforço do pai, da mãe, da esposa se for ela que trabalha, do marido se for ele que trabalha, enfim, a gente vê o esforço das pessoas, né, da nossa própria casa, que se esforçam para pagar as contas, para trazer a comida para dentro de casa, cada vez mais difícil. Então, sabendo disso, eles sabem que as pessoas não vão estar se lembrando, não vão procurar saber o que realmente acontece. A narrativa que você vai ver aqui, eu já digo que é mentirosa, porque eles vêm colocar aqui, ó, o governo Bolsonaro é uma barreira para não transformar o Brasil em um parceiro da China. Eles estão passando isso lá nos Estados Unidos, mas você sabe, você que acompanha o nosso canal sabe que o próprio Bolsonaro já foi entregar pessoalmente os nossos serviços estratégicos, foi oferecer à China e disse estar em um país capitalista. Então as narrativas não colam. Eu já digo isso aqui a você para que quem está esquecido não seja manipulado, porque eu vou traduzir da forma que eles falaram, tá certo? E depois a gente volta reforçando a explicação. Vamos lá. Presidente, última pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Bem-vindo ao Turker Carlson Tonig. Estamos aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília, no Brasil. Uma cidade mundialmente famosa por sua arquitetura. Uma cidade completamente planejada, construída no final dos anos de 1950, como uma nova zona federal neste país em expansão, o Brasil. Estamos aqui porque esta é a casa do presidente Jair Bolsonaro. Acabamos de tomar café da manhã com ele. Fizemos uma entrevista fascinante com ele, que durou mais de 1 hora. Mostraremos mais sobre isso em um momento. Vamos falar com o filho dele. Mas estamos aqui no Brasil, transmitindo a semana toda por um motivo. Se você está preocupado com o futuro dos Estados Unidos, este é um bom lugar para vislumbrá-lo, ou como ele pode ser, dependendo da escolha que fizermos. O Brasil e os Estados Unidos têm muito mais em comum do que imaginamos. Ambos são países enormes. O Brasil é maior que os Estados Unidos continental. Países com muitos recursos naturais, ambiente físico diversificado, população diversificada e um clima político muito dividido. De um lado, você tem um partido nacionalista que está no poder agora, que controla o poder executivo no Brasil. Do outro lado, você tem um partido globalista. E o tom da política aqui é amargo, e as apostas são muito altas. As pessoas vão para a prisão no Brasil quando perdem eleições. Mas o motivo de estarmos aqui é para investigar o que a China está fazendo no Brasil. Por toda a América Latina e Caribe e, é claro, por toda a África. A China se tornou a potência colonial dominante, conquistando países, principalmente por meio de acordos econômicos, acordos comerciais, através da presença de empresas chinesas e, em seguida, explorando esses países pelos seus recursos naturais e controlando seus sistemas políticos. O Brasil é o último país pró-americano na América Latina, mas também é o último país que resiste aos esforços coloniais da China. E achamos que valeria a pena assistir, considerando o que está acontecendo em nosso país e nosso relacionamento com a China. Onde está o governo Biden nisso tudo? Bem, o governo Biden, na verdade, não fez nada para proteger o Brasil dos interesses coloniais da China. E, de fato, eles fizeram muito para ajudar a China, enfraquecendo a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, e enfraquecendo a posição dos Estados Unidos no mundo. Eles fizeram isso de forma muito agressiva. Você viu, você está vivendo isso. Os preços da energia, que são a chave para qualquer economia, dispararam. E isso aconteceu de propósito. Este governo fez isso tanto com os regimes de sanções contra a Rússia, quanto com sua ênfase na energia verde. Como resultado desses dois fatores, você está vendo o maior aumento dos preços dos combustíveis na história americana.
E ao mesmo tempo você está vendo uma mudança para formas de energia verde que compramos da China. Painéis solares, parques eólicos, os componentes para eles vêm da China. Estamos vendo o controle americano de nossa rede de energia sendo transferido para a China. Isso é um ataque às instituições mais básicas da vida americana. Isso é entregar a soberania ao nosso principal rival global. É ruim para a América. Na verdade, é a pior coisa possível para a América. Estamos aqui no Palácio da Alvorada porque, como dissemos minutos atrás, acabamos de falar com o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, próximo de uma eleição aqui que terá efeito em todo o hemisfério, incluindo os Estados Unidos. Aqui está parte da nossa conversa. Os paralelos da política no Brasil e a dos Estados Unidos são impactantes para um americano. Você tem como oponentes uma coalizão de bilionários, professores universitários e a CNN. O que a oposição quer e como o Brasil se parecerá se seu oponente vencer? A minha eleição foi Eu não tinha nenhuma vantagem. Eu era só um membro isolado do Congresso. Eu era conhecido como baixo clero no Congresso Nacional Brasileiro. Eu ancorei minha campanha apenas uma passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mídia nunca me deu visibilidade ou espaço. Muito pelo contrário, eles me atacaram o tempo todo durante a campanha. Se a esquerda voltar ao poder, na minha visão, eles nunca deixarão o poder. E este país seguirá o mesmo caminho da Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia. E o Brasil se tornará um vagão neste trem. Quem perde é a população brasileira e a própria esquerda. Os eleitores de esquerda irão perder como resultado. Toda a América do Sul será vermelha, se é que você me entende. E na minha visão, os Estados Unidos se tornarão um país virtualmente isolado do mundo. Bom, meus irmãos, é muita canalice, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu tentei dar um tom de voz diferente, né? Pra diferenciar a dublagem do repórter e a dublagem do Bolsonaro. Meus irmãos, é tanta manipulação que eu não sei nem por onde a gente começa. Primeiro você vê que eles estão preocupados por estarem comprando matéria-prima para formar as novas fontes de energia, eólicas e etc, que é a China que fabrica, por ter uma mão de obra quase escrava, né? Então o cara tá preocupado só por isso, não é nem por passar o controle para eles dessas empresas, porque os Estados Unidos, embora pregue essa história de liberalismo no país dos outros lá, vai tentar comprar alguma empresa estratégica ou concorrer com as empresas nacionais deles, para você ver uma coisa. Eles nem permitem, né? Mas acham legal, o Brasil está entregando aos bancos deles tudo que é de empresa estratégica e essencial aqui para o nosso dia a dia, para a nossa vida e o desenvolvimento do próprio país. Outra coisa também que ele esqueceu, né, que eu citei no começo do vídeo, é que o próprio Bolsonaro já foi na China vender tudo para lá, mandou inclusive, logo no começo, né, da campanha dele, já mandou uma tropa de deputados, incluindo aquele Miranda, né, Luiz Miranda, que deu aquela polêmica toda, e ele denunciou, não, mas o próprio Bolsonaro sabia que a gente ia, ele pediu que a gente fosse, e tudo isso vai sendo esquecido, né? Tem, se não bastasse isso, o próprio Bolsonaro dizendo, estou num país capitalista, tá lá junto com os caras. o interesse da China, o nosso também. Foi os contatos necessários para que seja ampliado o nosso comércio e a prioridade do milhão. Você está otimista, presidente? Sim. Isso significa que o Brasil vai ficar equidistante, presidente, no que diz respeito à guerra comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e China? Não é uma briga do Brasil? Não é briga nossa. Nós queremos inserir realmente, né, sem qualquer viés ideológico, nas economias do mundo. Qual a expectativa de encontrar o presidente Xi Jinping, presidente, o líder do Partido Comunista Chinês? Então não existe isso. O próprio Estados Unidos é o maior parceiro da China. Você vê até nessa questão do Sungamonga, que é bem polêmica essa questão, né? Que já tem a possibilidade de ter sido feito algo em laboratório, inclusive, e existe um acordo entre esses dois países de desenvolvimento e de destruição desses dados. Isso aí dizem que vai ser investigado, mas não vai porque se trata de duas potências mundiais. E tudo que você ouviu aí é porque se trata de uma campanha eleitoral. Todo mundo sabe que a relação entre Joe Biden e Bolsonaro não é boa, e com Donald Trump era muito melhor, porque o Bolsonaro tinha verdadeira devoção até a chegar ao ponto, né, de zerar o imposto na importação do álcool americano para cá, né, para ajudar na eleição de Donald Trump. Tudo isso acontecendo, meu irmão. Então o Brasil, de fato, é tratado como uma colônia, né? Ele até cita ali, não, esse plano aí colonial da China, porque ele trata os nossos países não como países de verdade, mas como colônias. Até porque você vê que se você quisesse ir num país desse, um repórter, por mais que trabalhasse na principal emissora,
se quisesse fazer uma entrevista dessa, não teria tanta atenção como esses caras têm aqui. Você vê que o povo fica, até os seguranças ali saem um pouco de linha, né? O pessoal ali importante que tá junto, eles saem de linha porque ficam empolgados com a visita de um repórter americano ligado ao governo, sabe? Isso aí é ligado ao governo Trump, é campanha política. E os caras não entendem que são usados como marionete, e enquanto nós brasileiros tivermos esse sentimento de tudo que eles fazem são melhores, os caras sabem mais do que nós seremos colônia, porque esse é um pensamento mesmo que os escravos também tinham. Por que você acha que meia dúzia de pessoas, né, nem fortemente armados estavam, conseguia dominar ali uma fazenda cheia, né, de escravos, 4, 5 capangas ali, junto com o chefe da casa, conseguia dominar tantos homens? Porque tinha-se na consciência, olha, a gente nasceu para isso mesmo. Eles são mais inteligentes, eles nasceram para dominar mesmo. Isso aí é um absurdo, meu irmão. O povo precisa entender a própria capacidade que tem. O brasileiro é um povo muito inteligente. Você vê que nós temos grandes profissionais em todas as áreas, grandes atletas também. Então mostra que o brasileiro é forte fisicamente e mentalmente. Temos um país rico, o mais rico atualmente em recursos, e continua dessa forma porque, seja A ou B, só pensa de fato em entregar para os caras. Seja esse governo ou o outro que o povo também quer botar, os caras continuam entregando, né? Sendo sempre submissos aos interesses internacionais. Uma solução para isso, o pessoal fala, mas qual é a solução, Davi? Você só fala, mas eu falo o tempo todo da solução aqui. É um governo nacionalista que primeiro procure a proteção do país. Quando Enéas falava em bomba atômica, não era para fazer treta com ninguém, não era para jogar, agredir ninguém, era para se defender. E hoje existe o acordo que eu já expliquei várias vezes aqui, que você não pode, né, de não desenvolvimento de armas nucleares. Você não pode simplesmente dizer, eu quero comprar uma, me vende aí. Mas você pode juntar os componentes, os ingredientes para fazer esse bolo. Você tá me entendendo? Você pode ter esses ingredientes separados, depois você junta tudo. Aí quando você tiver espalhado no seu próprio território, elas, né, ter escondido bem, elas estarem prontas para serem usadas, aí você deixa vazar para que o mundo saiba que você se tornou também agora uma potência. E aí, nesse momento, você chega e vai renegociar com os caras como gente grande. Dizer, ó, no meu país é assim, esse meu produto é assim e vai ser daqui pra frente dessa maneira. Fazendo assim, no outro dia, é por isso que Enéas tinha certeza que o governo dele ia dar certo, porque ele tinha esse plano. E já tinha até um parceiro que, mais pra frente, depois a gente vai conversando aqui, um parceiro, outro país parceiro, que hoje está em crise, mas que ia ajudar ele a conseguir esses elementos caso ele tivesse sido eleito. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Então, meus irmãos, é muita coisa que tem por trás de tudo isso. Agora eu digo pra vocês, o único soberano de fato é Deus, isso eu digo com toda certeza, só Deus é soberano. Esses donos do mundo têm grandes acordos, grandes esquemas, mas não tem soberania em nada, soberano só Deus. Então vamos parar de achar que tá tudo perdido, que não dá pra fazer nada, porque dá sim. E o primeiro passo para isso é conscientizar mais um. Os planos estão aí, não é questão, estão querendo reviver Enéas, estão querendo reviver Adriano Benayon, Batista Vidal. Não, não é essa a questão. Eles já cumpriram o tempo deles na Terra. Mas homens morrem, ideias não. Ideias podem ser feitas a qualquer momento. Basta os novos homens que estão aí, com seu tempo dado pelo Criador, começarem a reconhecer isso e pôr em prática. Só isso que a gente precisa. Largar o próprio orgulho, reconhecer que muito do que a gente acreditava é manipulação. Muita gente boa foi paga para dizer isso e se sucumbiu, literalmente, vendeu a alma. E por isso é que a gente está nessa situação. Tá certo, meus irmãos? Então eu vou encerrando por aqui. Nós voltaremos amanhã com mais um vídeo revelador para vocês. Deixa a tua opinião sobre tudo que você ouviu e viu, tá certo? E fiquem com Deus. Um abraço e seguimos juntos.